Olá, alunos do primeiro ano. Hoje a nossa aula vai ser sobre as organelas citoplasmáticas, certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade, tá certo? Às nossas aulas, né? E vamos falar sobre os ribossomos inicialmente. O que seriam os ribossomos? Gente, os ribossomos, eles são responsáveis pela síntese proteica, tá certo? Então eles vão fazer o quê? Eles vão produzir proteínas. Eu fiz um vídeo à parte, tá certo? E recomendo que vocês assistam para vocês entenderem como é o funcionamento dele, tá bom? Eu vou falar sobre cada um dos elementos. Então, o ribossomo ele é uma macromolécula, ou seja, uma molécula enorme. Aliás, uma não, duas, tá certo? Elas são duas, elas só estão soltas, livres na célula, elas só se associam na hora da produção de proteínas, tá bom? Elas vão ter alguns sítios aqui que elas vão se ligar a essa fitazinha aqui, ó, que é o DNA mensageiro, e esses coisas como um pincelzinho, chama-se de DNA transportador. Então, ela vai pegar os aminoácidos que a gente come, né? Por exemplo, você come carne, aí a carne, quando chega no seu estômago, é transformada em aminoácido. Aí vai lá para o nosso ribossomo e o nosso ribossomo transforma o aminoácido, que já foi proteína de boi, em proteína humana. Bom? A gente vai ter aqui outra organela citoplasmática, que é o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático granular. Então, a gente aqui em roxo vai ver o núcleo celular, tá bom? Aqui a gente vai ver o retículo endoplasmático aderido, cheio de ribossomos, né? Esses grânulos que vocês estão vendo aqui são ribossomos. E a gente vai ver também o retículo endoplasmático liso, tá bom? Então, o retículo endoplasmático rugoso é responsável pela produção de proteínas e o retículo endoplasmático liso é responsável pela síntese de lipídios, tá bom? Que são lipídios, são gorduras que são usadas no nosso corpo, tá bom? Então, por exemplo, vamos pensar que você vai ter lá, né, no seu organismo, os seus hormônios sexuais, os seus esteroides, né, estrogênio, testosterona, progesterona, feminino e masculino. Então, quem é que vai produzir esses hormônios? São as suas células lá do seu útero, as células do seu testículo. Então, lá nessas células, as células de lá, elas são ricas em retículo endoplasmático liso, tá certo? Esse retículo endoplasmático liso, ele vai fazer o quê? Ele vai tanto produzir esses hormônios, como também, por exemplo, lá no nosso fígado, ele vai eliminar substâncias, como, por exemplo, álcool, medicamentos, tá certo? Então, quando você se alimenta de comidas nocivas, né, de substâncias tóxicas, quem vai eliminar vai ser o retículo endoplasmático liso, lá no seu fígado, tá certo? Nós temos também o complexo de Golgi, ou então o complexo golgiense, tá certo? A gente tá vendo aqui em amarelo o núcleo celular, tá certo? Aqui o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, aderido de ribossomos. A gente tá vendo aqui o retículo endoplasmático liso e ele se comunica com o complexo golgiense em verde, através de vesículas. Então, ele pega a substância, forma uma bolinha, uma vesícula e transporta até o complexo golgiense. Quando chega lá no complexo golgiense, gente, ele tem um formato assim, a expressão que os livros utilizam realmente é de cisternas, tá bom? É de acúmulo, ele vai guardar, acumular substâncias. Então, a função dele é o quê? É o armazenamento, o empacotamento e a secreção. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai armazenar substâncias, vai empacotar em pacotinhos menorzinhos, ó, e excretar para fora da célula. Então, ele tem duas faces, uma face cis e uma face trans. A face cis é esta face aqui que é voltada para a célula, tá certo? Ela é uma face assim que ela é côncava, tá bom? Côncava para dentro da célula, e vai ter a face cis, que é a convexa, né? Que comunica-se com o exterior celular. Nós vamos ter também os lisossomos. O que são os lisossomos? Lisossomos é uma organela que fica livre dentro da célula, tá certo? O que ela faz? Ela tem a função de retirar do nosso organismo substâncias tóxicas. Então, por exemplo, chega um organismo tóxico lá no seu corpo. Então, a célula envolve
Os lisossomos que estão ricos em enzimas ácidas vão lá naquele organismo, envolvem ele, digerem ele e excretam ele por plasmocitose ou exoxitose, o nome, tá certo? Então ele é envolvido nesses processos de quê? De quando ele agrega aquela substância, digere, ela destrói através de quê? Do pH ácido, cheio de enzimas que tem dentro dele e excreta para fora da célula. Tá bom? Tem duas doenças associadas aos lisossomos. A primeira delas é a silicose. O que é a silicose? Por exemplo, uma pessoa, ela trabalha nas minas, né? Em pedreiras, em indústrias cerâmicas, aí ela fica só inalando, ela não tem a proteção ideal, ela fica ali inalando aquela poeira. O que acontece? Lá tem a presença de amianto. Então, quando o amianto entra em contato com o seu pulmão, o seu pulmão começa a ter amianto, seus lisossomos começam a atacar o amianto e com isso atacando também a célula, causando a morte celular do seu pulmão. Aí você morre com uma doença chamada DPOC, ou na verdade é doença obstrutiva crônica, que é a falência do pulmão da pessoa. A pessoa morre sem oxigênio. Essa também doença de Tay-Sachs é uma doença hereditária, genética, a pessoa morre de 3 a 4 anos, tá bom? E o que acontece? Essa pessoa tem um acúmulo nos lisossomos de glicolipídios, ou seja, de açúcar e lipídios, então causa uma deficiência de enzimas. A pessoa não tem enzimas suficientes para sintetizar e excretar substâncias do corpo dela. Nós temos também, gente, outra organela chamada peroxissomos, tá bom? E o que é a função dela? A função do peroxissomo é desintoxicar a célula. Então, quando a gente come alguma substância tóxica, toma a síntese de alguns nutrientes do nosso corpo, então o que acontece? Produz uma série de toxinas, tá certo? Mais conhecida como peróxido de hidrogênio. Acontece muita produção de água oxigenada no nosso corpo quando essa organela está fazendo as sínteses. Só que a própria organela combate a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, tá certo? Anulando, então, o que acontece? Com as enzimas que tem dentro dela, ela faz a desintoxicação celular do nosso corpo. Aliás, da nossa célula, tá bom? Agora a gente vai falar de uma organela que está presente apenas nas células vegetais, que são os plastos, tá bom? Então, o que são os plastos? Os plastos, gente, são organelas que elas dão a cor dos alimentos, das plantas, né, como um todo, desde a raiz até a folha, passando pelas frutas, por tudo. Então, quando a gente vê essas cores, né, nas plantas, é porque é a presença de tal plasto, tá bom? E qual é a função dessa cor? Vocês estão vendo aqui, ó, que tem o nome desse aqui é espectro eletromagnético. O que é o espectro eletromagnético? É um feixezinho de luz branca que vem lá do Sol. Quando a gente vai estudar ele tem essa luz do Sol não é branca, ela tem todas as cores. Então, as plantas, elas vão absorver esse espectro eletromagnético do Sol, dos elétrons do Sol, transformar os elétrons do Sol em alimento, né, Chique? Então, nós nos alimentamos de Sol, tá certo, queridos? Fica a dica. Vejam, aqui a gente tá vendo, ó, esse aqui são o quê? É a clorofila. Tá vendo? Esse aqui é uma célula vegetal cheia de cloroplastos que tem clorofila, pigmento verde dentro deles, tá certo? Sim, esses plastos são, na verdade, pigmentos. Aqui, ó, a gente tá vendo um exame, ó, que é a separação biológica, né, aqui nesses frascos dos tipos de clorofila, né? A gente tá vendo aqui, ó, a clorofila verde, né? Xantofila, amarela, carotenoide laranja, não tem nesse, né? Aí também tem o vermelho, que é eritrofila. A gente tá vendo aqui também um exame chamado de cromatografia, que é o fato de você pegar um vegetal e você desmancha ele, molha um papelzinho com álcool, aí ele vai subindo assim, aí vai ficando um degradê de cores dos plastos, né? Ou cloroplastos, né? Que são o quê? Que são os pigmentos que tem dentro das plantas, tá certo? Outra organela também que tem dentro das nossas células vai ser o vacúolo, tá certo?
Por exemplo, nos vegetais, esse vacúolo, ele é cheio de suco daquela planta. Por exemplo, um gominho de uma laranja tem aquela partezinha bem que você estralar assim, é o quê? O vacúolo dela que está cheio de quê? Dos líquidos daquela plantinha. Já vai ter, isso aqui é um protozoário, tá certo? É um desenho de um protozoário. Protozoário é um ser unicelular que vive na nossa água de beber, por exemplo, tá certo? Aqui um exemplo é o paramécio. Então, lá dentro dele vai ter um vacúolo também, só que no caso deles ele pulsa assim, ó. É vacúolo pulsátil, contrátil, que ele serve para quê? Para controlar a quantidade de água dentro desse animalzinho aqui, tá certo? E uma das, todas são importantes, né? Mas a mitocôndria é a organela que mais cai em Enem, sempre vai cair em Enem, que ela é muito importante. Tá bom? A mitocôndria, gente, ela é composta por duas membranas, tá bom? No começo do ano eu falei a vocês que a mitocôndria, ela tinha, no processo evolutivo, ela era um ser fora da nossa célula, quando ainda não existia nenhum ser vivo, assim, quando os seres vivos estavam se formando, que eram apenas aglomerados moleculares, a mitocôndria era como se fosse uma bactéria fora do corpo, né? Então, o que que acontece? Ela tem duas membranas. Ela vai ter o quê? Ela vai ter uma matriz, que vai ser essa região aqui, ó, que é como um líquido que vai ter dentro dela, tá certo? Toda mitocôndria tem seu próprio DNA, tá certo? Vai ter uma membrana interna, vai ter umas regiões chamadas de cristas, que são essas protuberâncias assim, ó, são chamadas de cristas, tá certo? E o que que acontece dentro das mitocôndrias? As mitocôndrias, gente, elas são responsáveis pela produção de energia. Para quê? Para que a gente viva, para que a gente tenha força, trabalho, tá certo? Então, essa energia, o que que acontece? Você se alimenta, né? E essa energia, ela vai ser armazenada no seu corpo sob a forma de adenosina trifosfática, que é ATP, o nome. ATP eu já até falei para vocês, futuramente eu vou dar uma aula mais avançada sobre ATP, tá certo? Próximos capítulos. Então, o que que ela faz? Ela é responsável pela produção de energia do nosso corpo, pela respiração celular, tá certo? Então, a mitocôndria é responsável pelo quê? Pela respiração celular, através da ATP, adenosina trifosfática, que a gente vai estudar mais para frente um pouquinho, tá bom? Eu já falei para vocês na aula passada, tô falando agora dela de novo, né, da ATP, adenosina trifosfática, e vou falar também no próximo capítulo bastante sobre ela, vocês vão entender melhor, tá bom? Então, eu queria agradecer a todos vocês. Cadê eu? Tá aqui eu. Fiquem com Deus, eu tô com muita saudade de vocês, tá bom? Então, tchau.